teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, se a nossa esperança está conosco, quem eu temerei? a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz, Oh, não, nunca me deixou. quando o bem ou quando o mal. Oh, não, Mais do que uma canção, esse é o nosso testemunho. Ele está conosco, sim. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor 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 nunca me deixou. queria ter mais que palavras
sou só pra caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias sinceras. Silente Queria ter as mais belas escolhas pra viver amor e trazer em cada gesto, em cada palavra dita, a tua essência, oh Deus. É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão que eu aprendi. Que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música Graça e paz, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada coração nesta noite, amém? Gostaria de meditar com vocês uma palavra bastante conhecida que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, amém? Vamos ler? Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vamos orar?
Pai de amor, de bondade e misericórdia, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, compreender a Tua palavra, possamos vivê-la a cada dia, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como estamos em campanha de missões mundiais, eu gostaria de refletir nesta noite sobre a trajetória, a vida de Paulo, né, desse grande missionário. Quem foi Paulo? Quem era Paulo? De onde ele veio, né? Paulo era judeu, descendente da tribo de Benjamim. Ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, uma importante cidade, né? Bem sucedida, próspera. Ele era um fervoroso fariseu, defendia suas convicções religiosas com muito afinco, né? Ele também foi educado e ensinado nos ensinos judaicos, né, desde cedo, e ele estudou com um importante rabino chamado Gamaliel. Isso mostra que ele tinha posses, né, que ele tinha condições financeiras para bancar esse estudo. Nem todos tinham essa condição de continuar estudando, né? Isso mostra que a família de Paulo era uma família de posses. E ele se destaca, né, entre os estudantes, entre ali as pessoas, e se torna membro do Sinédrio e um grande doutor da lei também, né? E isso é um cargo muito importante, estar no Sinédrio era muito importante. E ele aprende uma profissão que é construtor de tendas. E quando acontece o grande divisor de águas de Paulo é quando acontece a morte de Estevão, que ele participa dessa morte, né? Como um membro do Sinédrio, ele participa dessa morte. E ali ele se pergunta quem é esse povo que está por trás de Estevão, quem é esse Jesus que Estevão pregava, né? Estevão foi morto porque falava de Jesus. E ele acendeu uma grande preocupação, né? Porque quem era essa seita, quem era esse Jesus, né? E ele ali então começa uma grande caçada em perseguição aos cristãos. Ele vai para Damasco nesse intuito, no intuito de acabar com esse povo, né? Com esse povo que estava aumentando a cada dia mais, e ele vai nesse intuito de acabar com os cristãos, né? Essa seita que ele dizia. E no caminho de Damasco, os irmãos conhecem bem essa história, está ali em Atos, no capítulo 9, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo Jesus, onde ele vê uma luz, ele cai por terra, e ali ele tem um diálogo com o Senhor Jesus. Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E Jesus chama ele pelo nome da sua descendência judaica, né? Saulo. O seu nome Paulo é por causa da sua origem romana, né? Da sua cidadania romana, na verdade. E ali ele vai para Damasco, mas ele está completamente cego, ele fica 3 dias sem enxergar absolutamente nada. E Ananias é incumbido pelo Senhor de ir para a casa de Paulo para orar por ele. E aí Ananias vai, prega a palavra para Paulo e ora por ele. A sua visão física, a sua visão espiritual se abre. E ele então crê nesse evangelho, ele entende que Jesus é verdade, é real, que é a crucificação, que é a salvação. Então ele entende esse evangelho de Cristo, que é transformador, que é salvador, que é resgatador. E a sua vida, a partir desse momento, ela é transformada radicalmente, né? É drasticamente transformada. Então ele passa de um perseguidor para ser perseguido. Ele passa então a ser um grande missionário. E aí ele começa o seu legado. E aí ele é um grande plantador de igrejas.
ele é um grande missionário que se doa totalmente para a pregação do Evangelho de Cristo. Mas essa vinda de Paulo para o Evangelho não é tão fácil, né? Foi muito difícil, os irmãos não aceitaram muito bem a vinda de Paulo para o Evangelho, para o cristianismo, né? Não se chamava evangélicos ou cristãos, né? Essa nomenclatura é nossa, nós que falamos, né? Mas eram judeus que iam se convertendo, né? Então esses irmãos não aceitaram muito bem a vinda de Paulo, porque conheciam que ele era um perseguidor, que ele participou da morte de Estevão. Os irmãos não acreditavam muito bem, não aceitavam muito bem. Então ele ficou um tempo afastado e foi por meio de Barnabé que o convida para viajar com ele, né? Barnabé era bem conceituado na época entre os irmãos, e aí Barnabé começa a trazê-lo e apresentá-lo à comunidade, e aí começa a andar com ele, viajar, pregar a palavra, e aí ele começa então a trajetória do apóstolo Paulo no Evangelho, né? Abrindo igrejas, como eu disse, um grande plantador de igrejas, fazendo a obra, pregando a palavra. Paulo era um incansável, ele estava sempre pregando a palavra, sempre pregando. A vida dele, como eu disse aos irmãos, não foi fácil. Ele passou a sua vida quase toda, depois que se converteu, preso, porque ele era perseguido, né? Uns queriam prendê-lo, outros queriam matá-lo. E então ele passou a sua vida quase toda ou preso em domiciliar na sua casa, ou preso em cárcere. Mas em todas ele falava de Jesus. Quando ele estava preso em cárcere, ele escrevia as cartas que nós conhecemos, né, as suas igrejas. Onde ele passava, ele ia plantando igrejas, deixando ali alguns membros preparados para conduzir a igreja, obreiros ali, né? Mas ele nunca deixou de orientar os irmãos, de escrever cartas. Então, mesmo preso, ele estava escrevendo cartas para os irmãos. E quando ele estava preso domiciliar na sua casa, ele recebia as pessoas na sua casa e ali falava de Jesus. Ele sempre estava falando de Jesus. Ele respirava Cristo, porque ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vivia para Cristo, 100% a vida dele era para Cristo, era para a pregação do Evangelho e era para o cuidado com a igreja. Mas também, irmãos, ele também era muito grato pelos irmãos que o acompanhavam, que o ajudavam nas suas necessidades, como a igreja de Filipos, está ali em Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 14 até o verso 19, ele vai ali agradecer a igreja de Filipos pela ajuda que a igreja dava a ele enquanto ele estava preso, né? Então, ele sofreu muito, mas também ele era grato, a felicidade dele era em ver a igreja bem, né? E quando a igreja o ajudava, ele era muito grato. Então, irmãos, quando a gente fala assim que nós somos perseguidos, que nós sofremos por causa do Evangelho, é claro que existem países que os cristãos sofrem muito por causa do Evangelho e a gente não tem noção de quanto é esse sofrimento. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos essa liberdade, estamos aqui falando do Evangelho, estamos aqui pregando a palavra, então nós temos essa liberdade de falar do Senhor Jesus, né? Não sofremos como Paulo sofreu, de falar do Evangelho. Eu quero ler um texto, irmãos, que vai nos dar essa noção de quanto ele sofreu por causa do Evangelho. Eu quero ler com vocês em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24. Vai nos dar uma pequena noção desse sofrimento, né? Diz assim, ó: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas.
Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos que da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, mesmo com todo esse sofrimento que ele sofria, a preocupação dele era com o bem-estar da igreja. Ele sempre pensava de como a igreja estava lidando, né, com as situações, com as diversidades. A preocupação dele era sempre essa, o cuidado com uma igreja. E nesse último texto que ele escreve, que é para Timóteo, né, 1ª e 2ª Timóteo, ele escreve esse texto exatamente por causa da sua preocupação com Timóteo, que era muito doente e vacilava muito na sua fé. Ora ele estava muito animado, ora ele estava desanimado, e Paulo estava preocupado com Timóteo, e escreve essa carta orientando, é uma carta de orientação de como ele deveria se portar, como ele deveria fazer frente às dificuldades, aquilo que iria aparecer na frente dele, que ele pregasse a palavra da verdade, que ele que tivesse coragem, né? O capítulo 1, verso 7 de 2 Timóteo, que é o tema da nossa campanha, diz: tenha coragem, não seja covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem para nós enfrentarmos. Naquela época, irmãos, a igreja estava passando por um processo muito difícil de perseguição ferrenha. Nero estava matando os cristãos, colocando fogo no corpo dos cristãos e pendurando, fazendo luz nas praças. Isso sim se chama perseguição e morte. Ele perseguia, ele matava, degolava os cristãos. Então você não poderia dizer eu sou cristão, porque imediatamente você já era condenado à morte. Então era nesse contexto que Paulo escrevia essa carta a Timóteo, mas ele dizia: não seja covarde frente a essas dificuldades, seja corajoso, tenha equilíbrio. Esse equilíbrio significa sensatez para resolver as questões, domínio próprio, né? Tem o poder é o Espírito Santo que nos dá o poder da palavra, a autoridade na palavra. É o Espírito Santo que nos concede isso, também nos concede amor pelo próximo, amor pelas almas. Então essa carta, nesse final, mesmo ele preso ali, naquela masmorra, onde ele estava, um lugar frio, muito frio, insalubre, mas a preocupação dele era com a igreja, era com o Timóteo, como o Timóteo ia lidar com essa situação. Essa era a carta de orientação. Toda a carta de Timóteo, de 1ª a 2ª, é de orientação, quanto cada ponto ele ia especificando como ele que precisava lidar com as pessoas, né? Então foi uma carta de orientação. A preocupação dele era sempre com a evangelização. E ele sabia, no texto que nós lemos, marca o final da vida de Paulo. Ele sabia que dali ele não voltaria mais. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, nesse momento, irmãos, ele olha para trás. Paulo ele olha para trás, ele tem uma visão de tudo que ele fez e ele pensa, né? Fiz um bom trabalho, eu combati o bom combate, né? Eu fui corajoso, eu fiz a obra do Senhor. Mas o mais importante que ele fala, ele guardou a sua fé. A nossa fé é um tesouro que nós temos no nosso coração, na nossa vida.
Nós temos tudo, todo o nosso tesouro espiritual é a nossa fé. É a nossa fé que nos liga a Deus, né? É a nossa fé que nos leva ao Senhor, aos pés do Senhor. Então, mesmo nesse sofrimento terrível que ele passou, seus dias foram terríveis, ele estava só, ele ficou só, ele pregou para tantas pessoas, ele ajudou tantas pessoas, ele falou com tantas pessoas, mas no final de sua vida, ele ficou sozinho. Ninguém queria associar o seu nome a Paulo por causa dessa perseguição de Nero contra os cristãos. Então, a única pessoa que visitava ele era Lucas, que ele diz: Lucas está comigo. Mas ele ficou sozinho ali, naquela masmorra, sofrendo solidão e sabendo que o seu fim estava próximo, né? E eu quero perguntar a você, para nós refletirmos, né? E nós, né? Que legado vamos deixar? Que relevância nós temos? O que nós estamos fazendo para a obra de Deus? Que nós vamos refletir? Será que temos alguma coisa para refletir e dizer? Fizemos um bom trabalho? Fizemos o possível? Será que podemos fazer mais, né? Que legado eu vou deixar para minhas filhas, para as minhas netas? Que legado você vai deixar? Paulo foi um grande homem, ele sofreu mesmo no sofrimento, ele pregou a palavra em tempo e fora de tempo. Ele deixa esse importante aprendizado para as nossas vidas. E eu quero pensar com você nessa noite. O que nós estamos fazendo para a obra de Deus, né? Será que nós temos que falar mais do amor de Deus? Eu tenho refletido, irmãos, uma palavra que o pastor André trouxe outro dia, sobre nós estarmos em uma sala de espera. Ele falou ali em Eclesiastes, né? E ele falou: nós estamos em uma sala de espera. E eu me lembro muito bem, e eu tenho refletido sobre estar nessa sala de espera. Nós não sabemos quando nossa senha será chamada, mas nós estamos nessa sala de espera. E eu tenho refletido comigo mesma o que eu tenho feito. O que eu posso fazer mais para a obra de Deus? Para a pregação do Evangelho, tantas pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus. E eu tenho refletido, irmãos, sobre essa questão, né? Desse legado que nós vamos deixar. Será que vamos deixar alguma coisa? E a segunda coisa que eu tenho pensado nessa palavra do pastor André, nessa sala de espera, é sobre essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Sabemos que é a permissão de Deus, Deus tem permitido. E o que o Deus está falando conosco através dessa pandemia? O que Deus quer dizer para nós? Será que nós temos que buscar mais ao Senhor? Será que Deus quer que a gente pregue mais a sua palavra? Será que Deus quer mais, que a gente faça mais para Ele? Será que Deus quer que a gente se desligue dessa terra, né? Um pouco mais dessa vida corrida, dessa correria que a gente vive, que não tem tempo para orar, para buscar a face do Senhor, não tem tempo para meditar na palavra, para conhecer mais o Senhor através da sua palavra. E a gente tem vivido esse turbilhão de notícias, de coisas que vêm, e a gente tem ficado doente, a gente tem ficado ansioso. E quando Deus, muitas vezes, o que Deus quer mesmo é que a gente busque mais a sua presença, que a gente busque mais as coisas que são de cima, que o que Deus está nos dizendo, que a gente procure mais as coisas de Deus, as coisas que são do céu, ao invés, né, de buscar tanto as coisas que são da terra. O que Deus está querendo dizer com essa pandemia? E eu sei que uma hora vai chegar a nossa hora de partir dessa terra, irmãos.
E o que nós temos feito? Será que podemos fazer um pouquinho mais? Será que temos feito o suficiente? Qual o legado que vamos deixar? Que relevância temos nessa terra? Com a nossa família. Não é longe. Não é preciso ir para outro país para termos relevância. Não é preciso ser como o apóstolo Paulo para ter relevância. Às vezes nós temos relevância, precisamos ter relevância dentro do nosso lar. Às vezes precisamos ter relevância na nossa comunidade, no nosso bairro. Às vezes precisamos ter relevância na nossa igreja. Não ser aquela pessoa que fica, né, no carro, mas que conduza também o carro. Como o pastor sempre diz, né, que há pessoas que estão em cima sendo levadas e as pessoas que estão embaixo levando esse carro, né? Então, nós precisamos meditar. O que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, Márcia, o que Deus quer de você, o que Deus quer da igreja, o que Deus quer de nós. Enquanto estamos aqui, podemos fazer mais. Enquanto estamos respirando, enquanto estamos bem, podemos fazer mais. Podemos falar mais do amor de Deus, podemos pensar mais nas coisas que são de cima, desligarmos um pouco das coisas que são da terra, dessas preocupações que são daqui, mas refletirmos na nossa fé, na nossa esperança. Será que temos guardado a nossa fé, temos protegido a nossa fé de coisas exteriores, de problemas exteriores, de problemas que vêm, né? De preocupações que vêm, as preocupações ela vem, mas nós precisamos buscar a face do Senhor, porque Ele nos ajuda a compreender a situação. E quando for a hora de nós partirmos, de nós irmos para aquele lugar reservado para todos nós, nós olharmos para trás, como o apóstolo Paulo olhou e disse: eu combati o bom combate, eu fiz o meu melhor, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que veio para as minhas mãos, eu fiz, eu pude fazer. Eu guardei a minha fé. E agora a coroa da justiça está preparada. E eu vou receber a minha recompensa. Né? Que é a coroa da vida, que é estar com o Senhor. Então que você nessa noite, irmão, querido, que está aí, que talvez tenha se afastado do Evangelho do Senhor Jesus, que não tem mais buscado a face do Senhor, talvez você tenha desistido por tantas coisas que têm acontecido, mas o nosso olhar, ele não pode ser esse olhar linear, né? Esse olhar aqui na terra, mas ele tem que ser acima, ele tem que estar lá no Senhor, nas promessas que o Senhor nos fez, que um dia nós vamos reinar com Ele, como Ele diz ali em São João, capítulo 14, onde eu estiver, você também estará comigo. Essa é uma promessa e nós precisamos guardar a nossa fé nessa promessa. Nossa fé é que nos liga ao Senhor, é que nos leva a acreditar e a crer que um dia tudo isso vai passar. Tudo é passageiro. Nós somos peregrinos, eu sempre digo isso, que nós somos peregrinos nessa terra. E eu quero que você medite, como eu refleti nessa palavra, é o nosso legado, a nossa relevância, o que eu tenho feito de relevante, o que eu posso fazer mais enquanto espero, o que eu posso me disponibilizar mais frente à obra do Senhor. O que eu posso fazer mais? Eu posso fazer mais, mas se eu tenho feito, então, irmãos, vamos pensar, né, nessa noite, vamos refletir, que a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua vida, e que Deus possa nos guardar, que possa nos abençoar, amém? Deus abençoe a sua vida, amém? Deus, um beijo a todos. Às vezes parece que ser um cristão
Não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero